Bom dia a todos. Estou dando início à audiência pública número 01/2021 do regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina, metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 01/2021, que está sendo realizado nesta data em sessão online, com o objetivo de instruir o processo número 000845-39.00/20-3, que trata da revisão de tarifas da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição pelo chat de reunião, informando o nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Duração. A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 10 horas. Procedimentos. Item A. A coordenação da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir exclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. Item B. Será lavrada a ata de audiência pública disponibilizada no site da GERGS. Item C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da GERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. Item D. As contribuições que não versarem sobre a matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Passo agora a palavra para a senhora Aniuska, que coordenará o andamento da reunião e os tempos de cada ente que vai se manifestar. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de chamar o ouvidor da GERGS, o senhor Eduardo Mesquita, que vai apresentar a ouvidoria. Nós teremos ainda um espaço de 15 minutos para a ouvidoria e logo mais 15 minutos para a apresentação do parecer técnico da GERGS. Bom dia, obrigado, Aniuska. Bom dia, conselheiro Peterson. Bom dia, conselheiro Luiz Henrique Manjão. Bom dia, conselheiro Alexandre Porce, doutora Estela, diretora-geral, e demais participantes dessa audiência. A participação da ouvidoria nas audiências públicas, e essa em especial, é no sentido de divulgar o serviço da ouvidoria, que é o canal principal de comunicação dos usuários de serviços, dos consumidores dos serviços, com a agência reguladora. Ela se destaca nessa audiência pública nesse sentido de divulgação das formas de comunicação do usuário. Eu vou passar uma pequena apresentação, vou ser bem breve, não vou utilizar os 15 minutos aí dado pelo regulamento, porque o propósito dessa reunião é especificamente o assunto tratado pela área técnica. Então, eu vou compartilhar a apresentação. Conseguiram? Estão conseguindo visualizar? Sim, mestre. Ok. Ok. Bem, então esse é o propósito, né? Divulgação da ouvidoria na audiência pública, uma breve apresentação da agência da GERGS, né, que regula não só o saneamento do serviço prestado pela BRK em Uruguaiana, mas como também regulava até 2013 as rodovias, e agora está se abrindo um novo mercado de concessões
rodoviárias que, eventualmente, nós iremos regular. Todo o transporte intermunicipal de passageiros em todas as regiões do Estado e no longo curso, o saneamento, por óbvio, as travessias hidroviárias também, energia elétrica sob contrato com a ANEEL, que é a Agência Reguladora Nacional, e as estações rodoviárias. Uma breve noção aí para os usuários, principalmente, da organização da GERGS, o Conselho Superior, é o órgão diretivo. A ouvidoria uma área de apoio a todas as áreas, a todas as demais áreas, diretoria geral, diretoria de qualidade, diretoria de tarifas e diretoria jurídica. Uma breve noção da organização da GERGS. E agora, especificamente, nós vamos apresentar o conceito para que está à disposição uma ouvidoria em qualquer ente público e especialmente na GERGS. As ouvidorias, então, pela Lei 13.460, no artigo 13, dispõe das atribuições. Entre elas, eu não vou citar todas, são as principais: promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Então, esse é justamente o propósito da participação da ouvidoria nas audiências públicas, é que uma forma de incentivar a participação do usuário em todas as instâncias de decisão da GERGS. Outro, acompanhar a prestação do serviço, visando garantir a sua efetividade. Então, quer dizer, tem que o serviço prestado pela BRK, no caso, tem que cumprir os seus objetivos finais, que é a efetividade do serviço. Propor aperfeiçoamentos na prestação do serviço, o acúmulo de manifestações de usuários dentro de um mesmo ponto pode levar a aperfeiçoar aquele item em relação ao serviço prestado. Ainda com atribuições das ouvidorias, propor a adoção de medidas de defesa para a defesa dos direitos dos usuários. Então, a referência principal da ouvidoria, como não poderia deixar de ser, os interesses dos usuários dentro da organização e da prestação do serviço regulado pela GERGS. E o inciso 6º é o dia a dia da ouvidoria, que é receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e efetiva conclusão das manifestações dos usuários perante o órgão ou entidade a quem se vincula. Então, esse é o nosso dia a dia, trabalhando com contato direto com os usuários dos serviços e consumidores desse serviço. Não só no caso da BRK, como todas aquelas áreas onde eu mostrei inicialmente, onde tem o transporte, todas as áreas reguladas. E o 7º e último, a atribuição das ouvidorias, dentro da Lei Federal 13.460, promover a adoção de mediação e conciliação entre os usuários e os órgãos e entidade pública. Isso a gente tem exercitado, na medida do possível, em outros aspectos, que nós vamos ver em seguida. Então, em geral, a ouvidoria é um canal de comunicação entre cidadão e a GERGS. Evidentemente que, por exemplo, as empresas e o poder concedente, eles podem e devem ter um canal direto com o Conselho Superior da GERGS, mas o cidadão, o usuário, o consumidor, a ouvidoria é o principal canal de comunicação entre a agência reguladora e o serviço prestado e o cidadão. Ela foi criada para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da instituição, receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios. Todas essas
essas formas a gente chama de manifestações dos usuários, que pode ser todos esses tipos, reclamações, sugestões e etc. No caso de reclamações sobre serviços públicos regulados pela AGERGS, a ouvidoria exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela área comercial da concessionária, a qual o usuário consumidor não obteve um atendimento satisfatório. Então, quer dizer, no caso do serviço prestado pela BRK Ambiental em Uruguaiana, a GERGS não vai solucionar. Quem tem que solucionar os problemas enfrentados pelos usuários, pelos consumidores, é a própria BRK. Então, a ouvidoria é uma alternativa que o usuário tem após não satisfeito com determinada decisão, com um determinado ato da concessionária. E aí sim, a gente presta um serviço tentando mediar, tentando solucionar da melhor forma possível esse conflito. Então, nesse sentido, eu fiz um pequeno levantamento, né? Desde 2016 até hoje, quer dizer, anteontem, né, foram registradas apenas 160 manifestações no sistema de ouvidoria da GERGS, referentes aos serviços prestados pela BRK Ambiental em Uruguaiana. A gente entende que nós estamos distantes, Uruguaiana e Porto Alegre, a uma distância considerável, mas nós temos à disposição todos os canais de computador, de internet e mesmo correio, que a gente pode atender aos cidadãos, atender aos usuários da BRK Ambiental em Uruguaiana. É um número muito pouco, porque a cultura, né, de acesso, de resolução de conflitos, resolução de problemas junto à população, não está muito difundida. Então, por isso, esse baixo índice de acesso do cidadão à nossa ouvidoria. Uma outra atribuição, e aí que, né, não compreende uma atribuição natural e uma atribuição específica da ouvidoria, que no caso da GERGS nós passamos a prestar, é que em complemento ao serviço da ouvidoria, do sistema de ouvidoria da GERGS, que a gente chama SOA, a ouvidoria analisa e decide processos de irregularidades no serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário operados pela BRK Ambiental em Uruguaiana. Esses são processos administrativos, como eu falei, não são processos próprios do sistema de ouvidoria, é um serviço adicional que a agência coloca à disposição dos usuários para dirimir e solucionar os conflitos derivados de irregularidades na prestação do serviço. Então, é independente do atendimento das manifestações dos usuários consumidores nos sistemas de ouvidoria da GERGS. Da mesma forma, por ser um canal que não está assimilado bem pela população e pelos usuários, desde 2016 também eu fiz um levantamento até a presente data, somente 8 processos administrativos de irregularidades foram abertos na GERGS. Então, é extremamente pouco. Para nós termos uma ideia, a GERGS e a ouvidoria analisam hoje ao redor de 200 processos administrativos, né, por mês. Então, são bastante processos e somente 8 é extremamente pouco, em função da pouca assimilação dos usuários a esse canal de resolução de conflitos.
Como é que se faz para abrir um processo administrativo de regularidade do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário? Todos os recursos de irregularidades devem ser peticionados por escritos e enviados por correio aos cuidados da ouvidoria. Então, só esse já se diferencia do serviço cotidiano, do serviço do sistema de ouvidoria da GERGS, que pode ser feito por vários canais que nós vamos ver em seguida, mas esse, como é processo de administrativo, é um pouco diferente. Então, os processos têm que ser peticionados por escrito e enviados por correio. Para o exame dos casos de cobrança de irregularidade, é necessária a apresentação de recurso assinado pelo titular do imóvel ou procurador devidamente habilitado, que poderá ser entregue pessoalmente pelo correio. Só essas duas formas que é aceito. No pedido deve constar, obrigatoriamente, qualificação do interessado, descrição detalhada dos fatos, que é o próprio recurso, endereço do imóvel, cópia da decisão da concessionária, cópia do RG do titular, telefone e e-mail para contato, para dirimir algumas dúvidas, algumas informações que não foram bem entendidas. Em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, a agência reguladora, a GERGS, faculta ao usuário um recurso em segunda e última instância administrativa na GERGS. Esses recursos de segundo grau são analisados e decididos pela Direção-Geral da GERGS. Então, isso é muito importante, que o usuário tenha conhecimento dessas duas formas de prestação de serviço da agência, que é o serviço de ouvidoria para reclamações, para manifestações em geral, e o tratamento de processos administrativos de irregularidades. Agora, voltando ao sistema de ouvidoria da GERGS, essa é a tela inicial do nosso sistema. O usuário não vê isso aí, é só para mostrar para os senhores que nós temos um sistema próprio para tratamento de todas as manifestações dos usuários em relação ao serviço prestado, não só pela GERGS, como todas as áreas reguladas pela GERGS, especialmente, no caso de hoje, da BRK ambiental. Quais são os canais de acesso do cidadão? É a ouvidoria, é o e-mail, ouvidoria@gergs.rs.gov.br. O formulário localizado no site institucional, que é o www.agegs.rs.gov.br/fale-conosco. Então, ali já vai dar direto todo o cadastro do usuário e escrever a sua reclamação, a sua manifestação, e vai cair direto naquele sistema que eu apresentei aos senhores antes. E pela central de teleatendimento, que é o 0800 979 0066, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, que é o horário de expediente da GERGS. O canal mais utilizado pelos usuários em geral é o 0800 da GERGS. Mais de 80% das manifestações tratadas no sistema de ouvidoria da GERGS são pelo 0800. E agora, uma novidade que eu tenho o prazer e a honra de apresentar aos senhores, que vai nos próximos meses, com certeza, até o final desse ano, nós vamos colocar à disposição dos usuários um sistema de informações para celular, um aplicativo de celular, onde vai ser possibilitado o usuário, pelo celular, fazer a sua manifestação, e essa manifestação vai entrar diretamente no sistema de o tratamento adequado a todas essas dificuldades que os usuários eventualmente enfrentam na prestação do serviço das concessionárias. Só para nós termos uma ideia, esse é um print
da tela inicial do aplicativo, que vai estar no celular das pessoas. Então, vai ter a identificação, eles vão se identificar ali no celular, dizer o tipo de manifestação que querem, se é reclamação, se é sugestão, se é elogio, o que for, né? A descrição propriamente do caso relatado, alguns anexos que eventualmente eles queiram, como fotos, como queiram colocar anexados, e o local. E aí a grande vantagem, grande qualidade desse novo serviço, que em breve vai ser colocado à disposição, é o georreferenciamento de todas as manifestações. Por exemplo, o usuário, se estiver numa calçada onde visualiza um problema na rede de esgotamento sanitário, ele pode, do local, dar toda a georreferenciação do local, facilitando não só a identificação pela agência reguladora, como principalmente pela concessionária. Então, brevemente e rapidamente, o tipo, né, ele vai escolher o que ele quer fazer, denúncia, elogio, informação e manifestação, assim como ele poderia fazer pelo site institucional da GERG, que segue o mesmo rito. Né? A mesma coisa faria no site, no computador normal, ele vai fazer no aplicativo. E aí descreve, né, qual é a área regulada, a descrição do fato, adiciona anexos como fotos, né, tudo diretamente do celular. E pelo endereço busco no mapa e dá o georreferenciamento da manifestação. Então é mais um canal que vai estar disponível em breve aos usuários na tentativa de fortalecer, incentivar e promover a participação do usuário em todas as decisões do serviço público prestado pelas concessionárias e regulados pela JAGS. Obrigado, volto a dizer o 0800 da GERGS, 979-0066, o e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br e o site www.agergs.rs.gov.br/fale-conosco. E esses são os canais que nós apresentamos. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar e incentivar, principalmente incentivar a participação do usuário nos serviços prestados pela GERGS. Obrigado, devolvo a palavra para a Nilska. Obrigado, conselheiros. Obrigada, Mesquita. Gostaríamos também de registrar que o relator dessa audiência, o conselheiro Paulo Roberto Petersen, e também registrar a presença do conselheiro Luiz Henrique Mangion e Alexandre Alves Porce, também a nossa diretora-geral, Estela Mares Calovi. Dando prosseguimento, eu chamaria o diretor técnico da GERGS, diretor de tarifas, Carlos Alvim, para fazer a apresentação dos trabalhos. Muito bom dia a todos. Satisfação tê-los para apresentar a nossa análise, nossa manifestação a respeito do reajuste, revisão, reposicionamento tarifário da BRK Ambiental. De pronto, eu já chamo a colega Caroline Sanders da Silva, que fez a elaboração desse trabalho e que vai apresentar para a gente a construção e os pontos. Por favor, Caroline, a palavra está contigo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, os conselheiros, colegas, diretora-geral, todos que estão assistindo. Estão me ouvindo bem? Eu vou projetar aqui a apresentação para a gente iniciar aqui.
Vocês estão visualizando? Eu estou vendo sem modo apresentação, Carolina. Tem que colocar no modo de Deixa eu pôr apresentação. de novo. Não, estava certo, era só clicar no botãozinho da apresentação ali. Estão visualizando? Ainda não está a apresentação. Tu quer que eu tente compartilhar aqui, Carolina? Ah, pode ser, pode Tá ser. bem. A primeira vez a gente... Só retira o comando Clicando ali. lá Tá. embaixo, Carolina, na aba lá embaixo, tem ali o modo apresentação. Tem? Sim, na aba embaixo. Deixa eu ver aqui. Ao lado ali onde está 73% ali tem um íconezinho embaixo, na aba. Mais ao lado, mais ao lado. É aqui, ó. Aí. Ah, agora foi. É que não estava aparecendo para mim e vocês quando eu botava no modo apresentação. Mas igual não apareceu. Agora não está aparecendo? Ele tá aparecendo só para... Deixa eu tentar aqui uma coisa. Vocês conseguem enxergar? Agora Deu? sim. Deu. Eu vou passando, Carolina. Pode... Tu consegue? Tá, então tá. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a audiência pública de hoje para tratar da análise do requerimento de revisão ordinária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela BRK Ambiental em Uruguaiana. Pode passar. Então, como já foi dito, a audiência para colher informações para instruir o processo, que é esse da revisão é 845-390023. Esse expediente 845 foi unificado com o 732-390021-3, que foi aberto para tratar do reajuste anual, mas como esse reajuste faz parte dessa revisão de hoje, então eles foram unificados. Então, o contrato a respeito do reajuste determina o seguinte, que os valores das tarifas e serviços complementares serão reajustados a cada 12 meses, utilizando o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. Pode passar, cara. Em 4 de maio, a Diretoria de Tarifas elaborou uma informação preliminar de reajuste, desse reajuste de 2021, com o período de apuração da variação acumulada foi de maio de 2020 a abril de 2021, porque tem que ser 12 meses, né? E a gente referiu uma preocupação com a forte alta do IGPM nesses últimos 12 meses dessa informação preliminar, que tinha resultado em 32,02%. E essa preocupação a gente já tinha apurado que estava alto, né, esse índice, então essa preocupação já havia anteriormente sido comunicada para a concessionária. Então ali eu coloquei um histórico dos IGPMs desde o início da concessão, ali tem que considerar o período também, que no primeiro ano foi um período superior, né, de variação acumulada, por causa do início do contrato, né? Então, se a gente analisar ali, a gente verifica que está muito acima, né? Pode passar. Então, a gente conversando com a concessionária, ela propôs o seguinte, que de forma alternativa ao IGPM poderia ser usado a variação acumulada do IPCA dos últimos 12 meses, sugerindo ainda que a perda de receita, eles fizeram um cálculo da perda de receita projetada para esse um ano, que se refere ao ano 11, e essa diferença entre o IPCA e o IGPM seria
eles seriam utilizados, seria compensado, tinha perdido a palavra, seria compensado ao longo do contrato, mas já seria incluído nessa segunda revisão. Então, eles também sugeriram que parte dessa diferença fosse compensada com dilatação de prazos para os investimentos e cumprimento das metas de pavimentação, universalização, ligação e das ações do plano de redução de perdas. Então, até o momento, a gente não teve nenhuma manifestação do poder concedente a respeito da proposta, nem dos estudos feitos pela Agergs. Tá. Após a análise dessa proposta, a diretoria opinou pela não aplicação da proposta, porque a revisão que a gente está tratando hoje, ela apura os desequilíbrios do período do ano 6 ao ano 10. E essa perda que foi projetada, que ainda não ocorreu, ela se refere ao ano 11, tá? Porque a gente trata de fluxo de caixa nesse contrato, é por fluxo de caixa. Essa perda vai ocorrer durante o ano 11. Em respeito aos objetivos e às competências também da Agergs, os objetivos da Agergs são assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. Pode passar, Carlos. Então, no artigo 4º da Lei de Criação da Agergs, compete ainda buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos, homologar os contratos e os demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar no âmbito de suas competências todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da presente lei. Fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais, aplicar sanções decorrentes da inobservância da legislação vigente ou por descumprimento dos contratos de concessão ou permissão ou de atos de autorização do serviço público. Então, a gente destaca ainda a relevância que a gente tem que zelar pela consistência e estabilidade regulatória e pela segurança jurídica, preservando, além do equilíbrio econômico-financeiro, o cumprimento do contrato e das metas estabelecidas necessárias à qualidade da prestação dos serviços e também a preservação ambiental. O saneamento, ele abrange muitas áreas, ainda mais agora a gente vê a importância nesse momento de pandemia, né, de a gente ter esse serviço do jeito que deve ser, né, com qualidade, cumprimento das metas. Então, a gente não aceitou a proposta que foi feita pela concessionária. Agora eu vou passar para minha colega Ciane, que é da diretoria jurídica, para ela se manifestar na parte jurídica mesmo, legal, contratual, sobre o reajuste. Bom dia a todos. Meu nome é Ciane Zortea, eu sou a diretora jurídica em exercício. A contribuição jurídica aqui, né, na questão do contrato de concessão da BRK, em relação a esse momento do reajuste, é que o artigo 55, inciso 3º da Lei de Licitações, prevê como uma cláusula necessária a todo contrato uma que estabeleça critérios, data-base, periodicidade do reajuste. A legislação correlata vai nesse sentido também, né, a Lei de Concessões. Especificamente no caso do contrato da BRK com a Uruguaiana, a cláusula 21.1 determina um reajuste a cada 12 meses. O índice previsto expressamente nesse contrato para se possibilitar a reposição dos efeitos da inflação é o IGPM,
e ele é um indexador oficialmente previsto em contratos de serviços públicos. Então, no que tange ao papel da agência reguladora, já há decisões no Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, de não ser possível que a agência reguladora adote um outro índice que não aquele previsto contratualmente, porque isso causaria uma insegurança jurídica e abalaria a estabilidade regulatória. Para a GERGS, cabe somente a realização do cálculo, a declaração do resultado e não a inovação no contrato de concessão. Eu passo de volta, eu devolvo a palavra à colega Caroline para prosseguimento da apresentação. Obrigada, Ciane. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é zelar pelo cumprimento do contrato, né? Então, pode passar. Então, agora eu vou apresentar o cálculo do reajuste, que nada mais é do que a apuração da variação acumulada do IGPM. Esse cálculo ele é definido, como a Ciane já falou, no contrato, diz exatamente que é de junho a maio, então de junho do ano anterior a maio do ano do reajuste. Então, ele pode passar, Carlos. Então, esse percentual foi calculado de acordo com o contrato, com os termos do contrato, e deu 37,04%, porque o IGPM realmente está muito, muito alto. Então, a gente entende que a concessionária tem a liberalidade de aplicar o reajuste no percentual que considerar adequado à reposição inflacionária efetivamente sentida, dentro desse limite dos 37,04, tá? A vigência desse reajuste, ele entra na competência de junho nas faturas com vencimento de julho a junho de 2022. E com vistas a preservar, então, o equilíbrio econômico do contrato, a qualidade da prestação do serviço, o cumprimento das metas que foram estipuladas no quarto termo aditivo e para a definição, né, desse valor que vai ser aplicado pela concessionária, a gente ainda cita que tem que considerar o risco de inadimplência e a situação de pandemia que a gente está vivendo. Então, as diretorias técnicas se reuniram e sugerem ao Conselho Superior que seja feita uma mediação junto ao poder concedente e à BRK ambiental, já que a gente não pode alterar por nós mesmos, sozinhos, nem o poder concedente poderia fazer a metodologia de cálculo. Agora eu vou passar para o meu colega Ricardo, que é da Diretoria de Qualidade, a palavra, para ele explicar alguns esclarecimentos sobre esse reajuste. Bom dia a todos. Eu vou então fazer um pouco do histórico que aconteceu nesse contrato. Tá? Eu trabalho na Diretoria de Qualidade de Serviço, e vou fazer esse histórico tão somente porque eu já estava na agência há 10 anos atrás, quando o convênio entre o município de Uruguaiana e a GERGS foi firmado para a regulação do contrato de concessão para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, como já foi dito, o IGPM é o índice que consta no contrato de concessão número 160/2011. A adoção do IGPM no contrato obedeceu ao que consta expressamente na Lei Municipal número 3.867, de 20 de março de 2009, no inciso 8º do artigo 13. Certo? Então, isso já impõe uma limitação, como já foi falado, à GERGS, porque se a GERGS adotar o um índice de inflação diverso do IGPM, já está cometendo uma ilegalidade, no sentido de, evidentemente, não cumprir a lei. Da mesma forma, a alteração unilateral do índice de inflação por parte do município é inviável, eu friso aqui, unilateral, certo? Que ao final a Caroline já falou, né? Mas nós vamos voltar lá, que é a questão de entendimento entre as partes. Então, as alterações unilaterais são inviáveis face a decisões de tribunais superiores. Tá?
Como eu disse, o convênio foi firmado em 3 de maio de 2011, após a realização da licitação, certo? Bom, mas em contrapartida, a GERGS tem como boa prática regulatória que o reposicionamento das tarifas deve ser realizado considerando a efetiva variação dos custos dos insumos utilizados pelo setor, certo? A GERGS entende que há fundadas dúvidas que o IGPM represente a variação inflacionária incorrida nos custos da concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Apenas para exemplificar, a GERGS utiliza uma cesta de índices para reajustar as tarifas da Cosan, que resultou em um valor de 13,78% no período de abril de 2020 a março de 2021. O reajuste friso da Cosan líquido foi 12,19%, por outros motivos que não cabe aqui comentar. Esse índice de 13,78%, utilizando uma cesta de índices que a GERGS desenvolveu, colocou em audiência pública, em consulta pública, uma metodologia aprovada e consagrada, aplicada há mais de 13 anos, certo? Esse valor é significativamente menor que a variação de 31,10% do IGPM no mesmo período. A solução que parece ser a mais adequada é um acordo entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental, Uruguaianos, certo? Repito, a GERGS tem como objetivos definidos em lei garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e a concessionária de serviços públicos e zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos delegados. Então, para concluir, e reforçando o que a colega Carolina já havia dito, para cumprir esses objetivos, a GERGS se coloca à disposição das partes para a mediação de um acordo visando a manutenção de uma tarifa módica para os usuários, sem perda da capacidade de investimentos da concessão. Então, eu acho que esses esclarecimentos cabem, para mostrar a dificuldade que estamos tendo para definir essa revisão, e entendemos que a melhor saída é efetivamente as partes se sentarem e, junto com a GERGS e quem mais for convidado, para encontrar um valor adequado a todos. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Agora eu vou continuar. Vou apresentar agora o cálculo da revisão, a análise do requerimento da revisão, do pedido da concessionária. Então, introduzindo agora, eu vou falar brevemente sobre os objetivos e a importância da revisão com base na legislação e no contrato de concessão 160/2011. Então, a cláusula primeira do contrato de concessão explica que revisão é a alteração do valor das tarifas para mais ou para menos, com a finalidade de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que também será mantido pelas demais formas previstas neste contrato, observadas as condições aqui previstas e o disposto na legislação aplicável. Então, os itens 22.1 e 22.2 da cláusula 4ª do contrato de concessão 160 estabelecem que a cada 5 anos realizar-se-á a revisão ordinária do contrato com o objetivo de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro caracterizado no plano de negócios, admitindo-se o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Pode passar. Havendo acordo entre concedente e concessionária, por ocasião da revisão, também poderão ser feitos ajustes que captem eventuais distorções para mais ou para menos nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas metas previstas no plano de saneamento básico, nos insumos em geral, consoante as disposições do contrato e seus anexos, bem como nas propostas apresentadas pela licitante vencedora, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos tecnológicos ou de produtividade na exploração do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares.
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá se dar mediante alteração das tarifas, sem prejuízo da possibilidade de, se houver acordo entre concedente e concessionária, aplicar-se qualquer outro meio legal e juridicamente possível para atingir o objetivo da revisão, de forma complementar ou alternativa à alteração das tarifas, tais como alteração dos prazos para o cumprimento das metas da concessão, observado o interesse público, supressão ou aumento de encargos para a concessionária, compensação financeira, alteração do prazo da concessão e ou combinação das alternativas anteriores. Pode passar. Então, no mesmo sentido, a Lei de Concessões 8.987 de 95 dispõe, no artigo 9º, a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nessa lei, no edital e no contrato. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. A Lei 11.445 de 2007, em seus artigos 22, 29 e 38, estabelece. Então, no seu artigo 22, são objetivos da regulação definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Pode passar. Os serviços públicos de saneamento terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços: de abastecimento de água e esgotamento sanitário na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. Observado e disposto nos incisos 1 a 3 do caput desse artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para o serviço de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública, ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços, geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço, inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos, recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço em regime de eficiência, remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços, estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação do serviço, incentivo à eficiência dos prestadores de serviço. No artigo 38, as revisões compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas, poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem seu equilíbrio econômico-financeiro. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviço a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente por ele não administrados nos termos da Lei 8.987. A concessionária, então, do pedido da concessionária, a concessionária indicou como fatores de desequilíbrio nessa segunda revisão, no período compreendido entre o ano 6 e o ano 10 do contrato de concessão,
ou seja, de julho de 2016 a junho de 2021, os itens a seguir descritos. Divergência no indicador inicial de perdas de água no sistema de distribuição previsto no edital de licitação, elevação nos custos da energia elétrica provenientes de aumentos extraordinários, aumento de despesa em função da criação de taxa para execução de obra após a assunção dos serviços, divergência no indicador de população previsto no edital de licitação, perda de receita em função da criação de franquia à Santa Casa com base na Lei Municipal 4.731 de 2016, perda de receita em função da postergação por 90 dias do reposicionamento tarifário 2020. Então, foram esses 6 itens que foram solicitados. Aqui eu coloquei um print do pedido da concessionária, o índice que eles pediram para reequilíbrio foi 14,56%. Pode passar. Então, da análise do pedido em conformidade com os argumentos expostos na informação 47, dos 6 itens requeridos pela concessionária que eu citei anteriormente, apenas 4 foram contemplados no presente cálculo revisional, tá? Os argumentos são todos expostos lá na informação 47, que está disponível, então, no site. Então, os que foram considerados foram elevação nos custos da energia elétrica provenientes de aumentos extraordinários, aumento de despesa em função da criação de taxa para execução de obras após a assunção dos serviços, foi criada, perda de receita em função da criação de franquia com base na Lei Municipal 4.731 de 2016 e perda de receita em função da postergação do reajuste 2020. Atentamos que para cada item somente foram incluídos nos cálculos os impactos do período do ano 6 ao ano 10, tá? De julho de 2016 a junho de 2021. Então, a metodologia utilizada foi... Então, a gente pegou os valores reais, né, com base na documentação, e colocou no fluxo de caixa desinflacionado até o maio de cada ano, né, referente a cada ano aqui. Então, de acordo com a cláusula do contrato que estabelece, a gente usou maio, porque no contrato o reajuste é até maio, contemplado até maio sempre essa variação. Então, a gente fez o oposto, né, tirou para poder ficar em valores de acordo com a proposta até a data da proposta. Para validação dos dados, então, foram solicitados os documentos correspondentes e foram analisados integralmente ou por amostragem. Em alguns itens foi integralmente, nos que a gente não teve possibilidade de análise integral, foi por amostragem. Quanto aos estudos a respeito dos compartilhamentos de ganhos de produtividade, tendo em vista a complexidade do assunto, essa diretoria de tarifa, né, a diretoria de tarifa sugere ao Conselho que seja constituído um grupo de trabalho multidisciplinar entre as diretorias técnicas para aprofundar o conhecimento na agência, semelhante ao que foi feito na análise de impacto regulatório, e que seja elaborada, então, uma nota técnica para disciplinar o tema e definir a metodologia e a forma de aplicação desses ganhos de produtividade apurados nas revisões. A gente ressalta também que já foi aberto um processo com um estudo inicial, a informação 16, tá? No entanto, a gente verifica essa necessidade de elaboração de uma nota técnica antes, um estudo mais aprofundado para detalhar e definir, né, o processo de apuração e a forma de aplicação desses ganhos, inspirados nas melhores práticas regulatórias. Então, do cálculo. O item 1, elevação dos custos de energia elétrica. A gente verificou os custos do ano 6 ao ano 10, dos aumentos extraordinários, o que foi acima da variação do IGPM, da tarifa, né? A gente calculou a tarifa média de 2014, reajustou e o que foi acima disso daí que a gente considerou no cálculo. Após, os valores foram desinflacionados, excluindo-se o período de janeiro a junho de 2016, que não faz parte dessa revisão, incluindo a projeção de janeiro a junho de 2020, que a gente tinha só até dezembro de 2020.
e ajustados para aplicação ao fluxo de caixa e verificação do impacto na TIR. Então, aplicado no fluxo de caixa, o percentual necessário para recompor a TIR de 10,5616 nesse item foi 0,6242%. No segundo item do aumento de despesas em função da criação de taxa para execução de obras após a assunção dos serviços, foram confrontados os valores das planilhas com a documentação encaminhada e ajustados os valores proporcionalmente às obras que já foram realizadas para apuração do aumento das despesas em função da criação dessa taxa de execução de obra. Após os valores foram desinflacionados, ajustados para aplicação no fluxo de caixa, verificação do impacto na TIR. Então, ali tem o valor total desinflacionado e o percentual necessário para recompor a TIR nesse item foi 0,0974. Pode passar, por cento. Terceiro item, a perda de receita em função da criação da franquia. Então, para apuração dessa perda de receita, foram solicitados os documentos correspondentes, no entanto, não foram encaminhadas as faturas relativas ao período de janeiro a julho de 2017. Então, esses valores foram excluídos, né? Porque não foi comprovado. Então, os valores que foram comprovados foram ajustados quando tinha alguma diferença e aplicados aí a gente inseriu no cálculos que tinham comprovação de acordo com os documentos, né? Após apurados, os valores foram desinflacionados e ajustados para aplicação ao fluxo e verificação do impacto na TIR. O percentual necessário para recompor esse item foi de 0,2733%. Quarto item, a perda de receita em função da postergação do reposicionamento de 2020. Para apurar essa perda, foi solicitada a comprovação do faturamento em cada mês e confrontados os documentos encaminhados com os valores indicados na planilha, ajustando também os valores conforme a documentação encaminhada. Em todos foram ajustados, se tinha alguma diferença, ajustado de acordo com a documentação. Após apurados, os valores foram desinflacionados até maio de 2020 para aplicação ao fluxo de caixa e verificação do impacto, que foi de 0,1449% nesse item. Então, esse é um resumo, um quadrinho resumo de todos os itens e os valores para recomposição, né? E o percentual de revisão até o momento. Pode passar, Carlos, que fica melhor, o outro tá maior ali para enxergar. Então, deu 1,14 arredondando por cento. Pode passar. Esse índice, então, foi de 1,14%. No entanto, a gente fez uma reunião, as diretorias técnicas fizeram uma reunião no último dia 10 agora, e a gente verificou que tem a necessidade de inclusão na presente revisão dos investimentos realizados até o ano 10 e da reprogramação dos que não foram realizados, desses investimentos que são necessários e ainda não foram realizados. Então, esses investimentos estão sendo levantados pela diretoria de qualidade para a gente poder inserir nesse cálculo e chegar ao cálculo do índice final de revisão. Hoje, então, a gente quer colher informações e contribuições de todos que tiverem interesse em enviar, né? Para a gente poder também, daí depois, incluir isso na revisão, que isso é importante, tem que ser incluído. Muito obrigada, viu? Essa é a parte do estudo. Obrigada, Caroline. Agora nós abrimos um espaço de 15 minutos para a manifestação de concessionárias. Antes, eu gostaria de registrar os inscritos nessa audiência: Ana Elisa Guzzi, da BRK Ambiental, Aurisvan Alves Moreira, da BRK Ambiental, Franciele Peglau, aqui só diz para mim concessionária, e João Carlos dos Santos, da ADECOM, e Luciana Lima Salé, do PROCON municipal. Então, agora nós abrimos 15 minutos de manifestação para as concessionárias.
Não tendo manifestações, nós abrimos 15 minutos para a manifestação do poder concedente. E não tendo manifestações, então, mais 15 minutos para a manifestação de órgãos de usuários. Posso falar? Sim, pois não. É da DECOM? Pois não, pode falar. Então, tá. Bom dia. Queria cumprimentar aí o presidente, todos os participantes e a GEGS, e inicialmente lamentar a não participação da concessionária e do poder concedente. Quanto ao processo, eu entendo prejudicado o andamento dos processos quando são agrupados dois processos diferentes. O processo de reajuste seria muito simples, se não fosse a excepcionalidade desse reajuste de 37,04 do GPM. Então, eu acho que deveria ser separado. Eu nem tinha percebido, não posso afirmar se estava ou não no convite que recebi. Eu sabia que era só o processo revisional. Bom, quanto ao processo revisional, eu já me manifestei, mas gostaria de enfatizar em que eu entendo que requerimento da concessionária foi precluso. Por quê? Porque a cláusula que determina os prazos e as condições e as formas de pedido de revisão é a cláusula 22.3, retificada, alterada no quarto aditivo. Essa cláusula diz que até em 180 dias a concessionária deve apresentar o pedido. Tá? E ela não apresentou. Por quê? Ela deve ter apresentado o pedido, e aqui tem a palavra-chave, acompanhado. Repito, acompanhado de relatório técnico ou laudo, que demonstre inequivocamente o impacto da repercussão. A concessionária não apresentou, ela apresentou um pedido de postergação, e esse pedido foi aceito pela concessionária, pela agência reguladora, sem uma fundamentação, simplesmente não há óbice. E isso aqui está num contrato. Eu acho que a agência não tem esse poder de alterar uma cláusula do contrato. Se entende perfeitamente, se aceita, reconhecimento público, o estado pandêmico que vivemos, mas não podemos usar o estado pandêmico para qualquer desculpa. Ou seria o usuário, o consumidor poderia dizer, olha, eu vou deixar de pagar a minha conta porque estamos em pandemia. Não. Então, a concessionária faz, desde o início da concessão, há mais de 10 anos, ela sabia que nesse dia tinha que apresentar. E esse artigo ele é muito inteligente e muito preciso. Ele permite que a concessionária apresente os seus documentos, mesmo que parciais. Ela teria que apresentar o que ela tivesse em mãos. Caso ela não tivesse complemento, tem um processo em andamento, até porque tem que ter dados de 2021 para fechar alguns cálculos, que são alterados todo dia no mercado, inflação, tem um processo de 180 dias anterior à data que vai valer, que é a partir de junho, que é a data base. Então, ela deveria apresentar o que tivesse em mãos, e não apresentou. É permitido legalmente aqui que ela apresentasse e complementasse posterior, como sempre é feito. Então, ao meu ver, esse processo se iniciou com nulo ou com possível nulidade. Mas vamos seguir em frente. Também enfatizo que no processo que consta no site da GERG, não consta a manifestação da DECOM, que foi feita com 19 laudos de manifestação sobre cada item do pedido de reajuste. Também me estranha isso aí. Quanto aos itens de pedido, postergação,
da aplicação das tarifas de 2020. Tá? Adicional da lei complementar. Não há óbice, desde que seja revisto os documentos, como até foi pedido à DECOM e foi solicitado à concessionária os documentos que comprove o valor. Tá? Quanto às tarifas da Santa Casa, da Lei 4.731, eu entendo, aliás, não entendo, não, isso juridicamente é só possível aplicar o que está na lei. Ou seja, são só um consumidor ali, um CDC de usuário. O outro não consta na lei, consta de um consumidor comum. Estão aplicando dois, da Santa Casa e de outro CNPJ. E não é o que está na lei. Também deve ser observado. A resposta da não, a poder concedente, prefeitura, falou que foi um erro de digitação. A lei não se permite erro de digitação, é o que está na lei e pronto. Então, esse aqui é um ponto importantíssimo, que não vai ter problema no futuro. Divergência populacional. Não existe divergência populacional. Eu até fiz uma pesquisa do IBGE. O IBGE consta em 2020 126.866. E o plano de saneamento 126.028. Então, está precisamente os números populacionais regulados pelo IBGE no ano de 2020, que consta no plano de saneamento do decreto 540/2014. E o plano de saneamento é uma obrigação contratual da concessionária cumprir. Então, não existe plano de divergência no plano de populacional. De outra forma, se consta alguma divergência no edital, a concessionária devia ter impugnado, não mais de 10 anos depois, trazer essa informação, essa solicitação de reajuste. De outro lado, esse reajuste está precluso, porque em 2016 ela não pediu nada, não falou nada. Então, não existe essa possibilidade, juridicamente não existe. E além do mais, aumento de população é um risco do negócio. Bueno, eu vou fixar aqui na questão da energia elétrica. A energia elétrica, desde o início da concessão, ela teve reajuste muito, muito menor que o índice de reajuste da concessionária de água. Tá? E no outro processo revisional, no primeiro processo revisional quinquenal, 2016, eu acho um equívoco, foi um equívoco da agência reguladora, concedeu 0,25 de reajuste a título de tarifas de energia elétrica. E a energia elétrica, se olhar os gráficos da ANEEL, que é o órgão máximo, foi muito menor. Mas, hoje ela consta entre 20% e 25% menor que o risco de reajuste da tarifa de água. Por outro lado, nós ajustamos a tarifa de água pelo IGPM. E o IGPM abarca todos os aumentos que tem no mercado, de vários índices. Exatamente essa razão aí. Então, daqui a pouco a concessionária vai pedir reajuste de energia, de combustível, do preço dos carros. Não está equivocado esse cálculo aí. E aqui, eu ouvi até no relatório aí, ajuste extraordinário de energia imprevisível. Não é. O reajuste de energia por bandeiras, ele não é extraordinário, é previsível e programado na lei. E não interessa a forma se foi por bandeira ou não bandeira, foi reajuste pela regulação normal, pela revisão quinquenal também. O interesse é o valor final que deu o reajuste de tarifa. E aqui, equivocado também, o cálculo da concessionária, que teve reajuste de energia com maior consumo. A concessionária está num ascendente de esgotamento, é óbvio que vai aumentar o número de energia, custo de energia mensal, ao longo de fechar todo o 100% de universalização do esgoto. Então, tem que ser calculado nesse sentido aí. Só vai estabilizar o consumo de energia quando fechar o 100%, aí vai continuar normal. Então, esses pontos têm que ser vistos. Bem, eu vou falar agora do
revisão, não, desculpe, agora seria o reajuste dos 37,07. Bem, nós temos, assim, ó, um princípio de contratos devem serem cumpridos. É verdade. É um princípio lá do direito romano. Porém, existe uma mitigação nesse sentido aí, que seria, deve ser cumprido até que permaneça nas condições que estavam. E nós não permanecemos nas condições que estavam. Nós temos uma situação de força maior, extraordinária, imprevisível ou intransponível, que é a pandemia, e que deu esse reajuste de 37% das tarifas. Esse 37% é impagável para o consumidor. Nós tivemos, assim, a energia elétrica 12,19. Nós temos outra concessionária de água, já tem as maiores tarifas do Brasil, que é a Corsan, temos 12,20%. E a campeã absoluta, preço mais caro do Brasil e do Rio Grande do Sul, com diferença enorme, a concessionária de Uruguaiana cobra entre 20% a 30% maior que o preço de todo o mercado brasileiro. Com esse reajuste que tivemos, já tínhamos um preço maior. Então, esse ponto, eu acho que a agência reguladora tem que pensar e dar uma resposta para nós, uruguaianenses consumidores, por que nós temos o preço mais caro de água do Brasil e do Rio Grande do Sul. E não é mais caro um pouquinho, é mais caro muito, 20%, 25%. Imagina se nós temos um reajuste de 37%, mais o reajuste da revisão, o aumento da revisão, vamos chegar a quase 40%. 10 vezes a inflação. 10 vezes a inflação. É inviável isso. O poder concedente tem poder legal de fazer um decreto, decretar o preço da tarifa, 12%, que é o que as outras concessionárias, a média que tem nos concessionários. A média de preço de mercado. E ainda nós ficaremos com o preço maior de todo o Brasil, com os 12%. Pode sim, ter um fato superveniente. Por que a concessionária não pode perder nada e só o consumidor pode perder? Então, se é para cumprir o contrato, nós não podemos fazer esse reajuste agora, de revisional, porque tem a cláusula 22.2 do contrato, que diz que deveria ter sido entregue no prazo correto. E vou ver aqui mais alguma coisa. Essa posição revisional de cada 5 anos deveria abranger toda a condição do contrato, todo o mercado do contrato. E não está sendo. A concessionária não cumpriu nos 5 anos e nem vai cumprir nos 10 anos a meta de esgotamento sanitário de mensualização. Nós temos quarto aditivo que diz que até o mês de junho, esse mês que nós estamos agora, deveria chegar em 35% as perdas. Nós estamos com uma média de 49%. O esgoto não está sendo tratado há 2 anos, desde 2019, está em construção a estação de tratamento de esgoto. Nos 30 anos de concessão, nós vamos ficar com 2 anos sem tratamento de esgoto pela reforma da concessionária e estamos pagando o mesmo preço. Durante todo o período anterior, tem confissão da concessionária que o esgoto não está 100% tratado nos índices regulamentados pelos poderes ambientais, pelos órgãos ambientais. Então, são essas questões aí que nós deveremos debater nesse reajuste de cada 5 anos. Eu pergunto quantos minutos eu tenho ainda? Pode falar, sim. Bueno, então, a gente pede que seja dada essa resposta aí, quanto ao porquê da concessionária de Uruguaiana ter as maiores tarifas do Rio Grande do Sul e do Brasil. E por que nós não podemos fazer uma negociação nesse custo aí, mas sem que venha esse reajuste no futuro. Porque não adianta não dar o reajuste agora e dar nos próximos meses.
Bom, de momento, acho que esse é o que eu tinha para contribuir. E mandarei depois as contribuições por escrito na consulta pública. Obrigado. Obrigado, seu João. Então, agora abrimos também a palavra, né, espaço de mais 3 minutos para quem quiser se manifestar, até a duração da audiência. Não tendo manifestações, eu passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para nós fazermos, então, o encerramento desta audiência. Muito obrigada a todos. Todas as contribuições que o senhor João trouxe foram devidamente recebidas, serão analisadas pela área técnica. Não havendo mais nenhuma manifestação, dou por encerrada essa audiência pública número 01/2021. Muito obrigado a todos.